O deslocamento é o primeiro passo para uma plantação de medo vingar. Não entender algo te tira do lugar de conforto das explicações sobre tudo, como um travesseiro e ao mesmo tempo escudo e muro. Mas fora desta proteção, há a floresta que conhecemos como o medo. Do escuro que vem presas que te devoram ou simplesmente nada. Todos somos estranhos aqui e muitas vezes, nesta floresta, não somos bem-vindos. Voltando aos trabalhos aqui no canal, hoje falaremos sobre o novo trabalho de André Simões, Pactos de Família. Olá meu povo, Toro Aleatório está de volta e eu espero que eu consiga manter a regularidade dele. Já peço desculpas por esse tempo tão longo, sem vídeo, sem conteúdo aqui no canal, mas estamos voltando e é isso aí. E sem mais delongas, eu queria logo falar sobre essa obra do André Simões. Para quem acompanha o canal já ouviu falando sobre ele. O André Simões ele foi o organizador da antologia Belém das Sombras, que eu falei no vídeo aqui, que você pode dar uma conferida depois. O André ele é um autor paraense já de longa data no mercado literário daqui da região, já publicou vários e vários livros como Zon, o Rei do Nada, Tal, o Senhor da Putrefação e Luz, o Deus do Horror. Inclusive todos esses livros ele relançou eles em e-book, que você pode adquirir na Amazon. E hoje, nesta data, nesta sexta-feira, está estreando mais uma obra dele. Está estreando Pactos de Família, uma noveleta, uma novela que você pode conferir também na Amazon, exclusivamente em e-book. O link estará aí na descrição, caso você tenha interesse pela obra como um todo depois da nossa conversa, beleza? É curioso falar sobre Pactos de Família, apesar de não ser um texto tão longo, ele é muito carregado em simbolismos, ele é muito carregado em alegorias, carregado em mensagens, né? Mensagem, por sinal, que é um ponto crucial que o André utiliza nas suas obras. Ele também é professor de escrita literária, né? Ele é professor de escrita criativa. E a mensagem é um dos conteúdos que ele gosta de repassar, ele gosta de enfatizar na sua obra. Mas aqui em Pactos de Família existem várias variações do que a mensagem pode querer dizer. A gente conhece a vida de Angelino. Ele é um escritor e professor literário que mora em Belém e viaja para Petrolina, em Pernambuco, para ministrar uma oficina de escrita que vai acontecer na cidade durante uma semana. E para isso ele fica hospedado em um hotel, as contas pagas pela Secretaria de Arte e de Cultura lá, que está patrocinando ele, está patrocinando a oficina do Angelino. Ele acaba ficando em um hotel meio barato, meio abandonado. No quarto desse hotel ele começa a sentir a presença de algo. Ele começa a sentir que os arranhões na parede são quase como uma linguagem querendo conversar com ele, uma linguagem que vai além do túmulo. E as coisas começam a ficar mais estranhas quando uma aluna dele, chamada Brenda, começa a apresentar uns comportamentos um pouco estranhos. E isso acaba fazendo com que as relações deles se interliguem e o passado deles se liguem da mesma forma. O terror é um gênero muito interessante de ser trabalhado. É o meu gênero favorito. Eu gosto muito de ler histórias de terror, principalmente pela questão da gente se colocar no lugar. Eu costumo dizer que o terror, o horror, nada mais é do que um exercício de empatia. Se você se coloca no lugar do personagem e consegue compreender aquilo que ele está sentindo, perturbação, angústias, melancolias que ele pode estar sentindo naquele momento, você consegue sentir a efetividade daquele gênero. O terror ele vai muito além do que coisas gráficas, o gore, o susto pelo susto palpável. O terror ele trabalha muito com a questão psicológica de seus personagens para se ter uma compreensão do nosso próprio mundo, né? Sobre a nossa própria realidade. É um mundo virtual, é um mundo imaginário que reflete os problemas que nós temos do nosso lado daqui, da realidade, e faz com que a gente pense através do grotesco, do sublime, do perturbador. Pactos de Família é um caminho sobre incômodo. E o André coloca muito bem essa perturbação, esse incômodo, essa palavra, nas linhas de Pactos de Família. O narrador, quase como um narrador do Contos da Cripta, um narrador de Além da Imaginação, apresenta um caos pra gente, né? Apresenta a vida do Angelino e todas as coisas que giram em torno dele, mesmo que o personagem não saiba. É um narrador que existe em terceira pessoa, que
de certo modo existe naquele mundo como uma mente coletiva, talvez, que a gente possa ver até referências às outras obras do Andrei, como Zoom, o Rei do Nada, uma entidade que existe na mente de todo mundo, né? Então esse narrador, ele dá muita opinião dele, ele revela elementos do passado do personagem que o personagem não sabe, mas ele quer contar pra gente, colocando migalhas aos poucos na história para chamar nossa atenção e capturar em momentos de tensão e elevar quando o clímax se chega. No decorrer dos capítulos, o Angelino vai dando a aula dele, ele vai dando as aulas do curso dele de escrita. É curioso ele fazer pontuações narrativas durante a história, porque a história dele está sendo contada e ele está estruturando ela ao mesmo tempo, como se fosse quase um exercício que o Andrei criou dentro dessa obra dele, como se refletisse todo o conhecimento sobre esse assunto, sobre a escrita, nas páginas de Pacto de Família. Chega um momento que o narrador fala sobre arco de personagem, sobre clímax e sobre conclusão, justamente coisas que vão de uma forma até metalinguística se sobrepondo entre personagem e o leitor, nós que estamos ali acompanhando essa construção, tipo, ao vivo, se assim eu posso dizer, da história. E é na estrutura que o Andrei brinca muito com a liberdade que ele tem para contar a sua história. Em momentos que a prosa é completamente transformada e transfigurada para o verso, como atravessar uma porta dimensional do nosso mundo para um mundo etéreo. Eu falei esse negócio de portas porque nessa história em específico existe uma imagética, existe uma mitologia, um mito de que esses hotéis, esses pontos de histórias, esses pontos de convergências de histórias, de sonhos, de felicidades, tristezas e coisas ruins que possam acontecer, existe nesse contexto diegético, né, que existe dentro do universo dessa história, que todos esses hotéis assombrados do mundo eles são interligados por fios invisíveis que transitam entre portais que possam ser abertos de um para o outro. É assim que o Andrei utiliza de personagens, por exemplo, conseguindo sair de um hotel em Belém para acabar saindo numa porta em Petrolina. E é nesses momentos de travessia entre mundos que a estrutura do texto é dobrada na nossa frente. A ideia da natureza da maldade, impacto de família, ela é majoritariamente uma maldade humana. Os próprios elementos sobrenaturais que existem na narrativa, as entidades, as criaturas, os demônios, os espíritos, a forma deles diferente e amorfa chama a atenção quando, de repente, os aspectos antropomórficos, humanos de seus rostos e até mesmo de como eles se portam, e isso é uma coisa que a gente vê da própria filosofia que o Andrei acredita, né? Do próprio modo como ele vê a escrita sobre essa demonização que possa existir sobre a maldade vinculada à natureza, por exemplo, né? Porque o que é natural, ele pega... Pois o que é natural, ele não tem conceitos maniqueístas entre bem e mal. A gente só existe no meio disso e é poeira. E para finalizar, Pacto de Família narra perfeitamente, descreve perfeitamente a imagem da família de bem brasileira. Aquela família que, por trás de uma capa de bondade, de boas pessoas para a sociedade, na verdade só são exploradores. Exploradores físicos, exploradores psicológicos, cheios de discursos de ódio, de intolerâncias religiosas, sociais. Aquela pessoa que faz arminha para cima, aquela pessoa que não quer usar máscara em uma pandemia, aquela pessoa que se recusa a tomar vacina, é um monstro comum, um monstro corriqueiro do cotidiano, que pode muito bem estar morando aí do seu lado, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Bom, gente, esse foi meu comentário sobre Pacto de Família. Espero que vocês tenham curtido, que eu consiga ter transmitido um pouco sobre essas emoções que existem ao se ler essa obra. Pacto de Família foi uma história que eu li rápido, numa tarde, e me envolveu muito, seja pela fluidez narrativa, os personagens interessantes, seja pela ambientação sombria que existe nessa obra, principalmente pela uma mitologia única que existe dentro daquelas páginas. Então, leiam Pactos de Família,
O link está aí na descrição e, acima de tudo, se incomodem com a leitura. Porque o incômodo é a grande gênese para um terror efetivo. Fiquem bem, pessoal, e a gente se vê na próxima.